Da sind alle noch nicht auf diesem Stand. Ela vai ficando cada vez nessa porta, onde ela fica. Prepare-se, a partir de agora, Altas Ondas, o espaço dexista na Voz Cristã. Vous êtes à l'écoute de Radio HCJB, la voix des ondes. Deutsche Welle. Nachrichten. Berlin. Bundesaußenminister Fischer hat einen Bericht der Süddeutschen... Empiezan los guardias de la entrada principal a gritar aterrorizados. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Llegaron los hermanos... Aqui estamos nós para mais uma Altas Ondas, mais uma edição super interessante do nosso Espaço Dexista na Voz Cristã. Talvez você está acompanhando o programa até pela primeira vez, está perguntando, mas que história é essa de Espaço Dexista? Enfim, bom, quem faz dexismo é aquele que acompanha transmissões em ondas curtas, transmissões em longa distância, as pessoas que têm prazer em ouvir rádio, o rádio que é transmitido de longe. Então esses são os nossos amigos dexistas. E como nós queremos incentivar cada vez mais as pessoas a continuarem acompanhando ondas curtas, pesquisando as ondas curtas, escrevendo, fazendo o seu relatório, enfim, aqui estamos nós com esse incentivo, com o apoio aos clubes dexistas, enfim, a todos aqueles que gostam do dexismo. Seja bem-vindo, você que acompanha aí transmissões nas mais diferentes partes do mundo. O programa de hoje vai ter muita coisa interessante, vamos ter os endereços de emissoras, daqui a pouquinho teremos Sintonia Fina, um assunto muito bom, locais apropriados para escutas de longa distância, olha aí, ó. Teremos The X-File hoje, trazendo aí um momento histórico, né? Vamos ouvir a voz do Benito Mussolini. Já pensaram no The X-File de hoje, o Mussolini? Teremos aqui algo interessante, história do rádio, com Cláudio Rótulo de Moraes, áudios DX, enfim... Tem muita coisa boa, tem correspondente dexista, tem o DX Interview, tem muito mais no Altas Ondas, que já começou. Vamos aqui começando o programa agradecendo aqueles que escrevem, mandam a sua cartinha, sua mensagem, seu e-mail. Deixa eu agradecer aqui uma carta que eu recebi lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, do Arino Gonçalves Cândido, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele diz assim, ó, Edson Bruno, agradeço aí todo o material que já recebi. E ele diz assim, ó, olha, é o seguinte, quero dizer que através do programa Altas Ondas eu descobri que eu já era um dexista há muito tempo. Ele diz assim, um meio dexista, ele fala aqui, né? Eu já era um meio dexista há muito tempo, pois eu acompanho programas direcionados para outros países. Olha aí, ó. Assim como o Rudolf Walter Grimm falou, né? Ele acompanha transmissões que não são voltadas até para o país português. Ele disse, acompanho programas em espanhol. Eu sou fã de muitos do rádio, como Luiz Palau, que já esteve no Brasil. Ele diz, João Domingo, há muito tempo na Transmundial. Outros ainda, ele diz, programação em espanhol, Family Radio. Ele diz, acompanha aí a HCJB, outras emissoras também transmitindo em espanhol. Ok, Arino Gonçalves Cândido, que está em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Muito obrigado por tua companhia. É ótimo saber que você é um amigo dexista e tem prazer em dizer isso, hein? Muito interessante. Agora vamos direto a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde está o nosso correspondente, o jornalista Célio Romais. Ele traz as principais notícias do mundo do dexismo, hein? As principais notícias da semana. É com você, Célio Romais. Alô, Edson Bruno, aqui Célio Romais do escritório do DX Clube do Brasil de Porto Alegre com mais uma edição do Correspondente Dexista e as principais informações do mundo do dexismo nos últimos dias. Em Quito, no Equador, o dexista sueco Björn Malm captou em 11 de setembro às 3h30 UTC a Rádio Libre Internacional pela frequência de 15.045 kHz. A emissão foi especialmente ao ar durante a realização do Encontro Mundial da OMC, realizado em Cancún, no México. Já em 5.030 kHz, o mesmo Björn Malm captou a Rádio Los Andes desde Huamachuco, no Peru. Esta emissora também tem sido reportada por José Moacir Porteira de Melo em Pontes e Lacerda, no estado do Mato Grosso.
E a dica do Arnaldo Slain de Buenos Aires, na Argentina, é a sintonia da Rádio Jordânia em inglês em 11.960 kHz por volta de 13 horas UTC. E a voz do Tatarstan pode ser ouvida por volta de 3h55 UTC em 11.665 kHz. E durante a programação noturna, o apresentador da Rádio Guarujá Paulista, Fábio Bueno, pede aos ouvintes do Brasil e do mundo que informem a recepção dos sinais da emissora no Brasil e no mundo em 35 e 5.045 kHz. E a Christian Voice de Lusaka, na Zâmbia, tem boa sintonia no Brasil por volta de 0 hora e 50 minutos no tempo universal em 4.965 kHz. E o período é bom para a recepção da Tibet Peoples aqui no Brasil. São 4 as frequências a serem monitoradas: 4.905, 4.920, 5.240 e 7.385 kHz. E aos domingos, às 20 horas UTC, a Adventist World Radio transmite seu programa de dechismo em inglês, que pode ser captado aqui no Brasil em 11.750 kHz. Confira. E colabore com este boletim e envie suas informações para panoramadx@pop.com.br. E a última notícia: a Rádio Rino Internacional é uma emissora clandestina que transmite programas em inglês para Uganda. Foi captada em Buenos Aires, na Argentina, por Nicolas Eramo, às 15 horas no tempo universal, em 17.555 kHz. De Porto Alegre, especial para o Altas Ondas, falou Célio Romais. Muito 73 a todos. Muito obrigado, jornalista Célio Romais, com as notícias. Inclusive, ele falou aí da Adventist World Radio. A Christian Vision adquiriu recentemente aí um poderoso transmissor, aí da Adventist World Radio. Muito interessante essa parceria entre emissoras internacionais. Vamos ver aqui endereços de hoje rapidamente, endereços que o Anderson José Torquato, lá de Garopaba, Santa Catarina, manda para nós. Vamos ver aqui. Ele pede desculpas porque na semana passada não foi possível enviar. Tudo bem, já está aqui os endereços de hoje, né? Ele diz aqui: fique tranquilo, estarei enviando os endereços. As emissoras que não transmitem em espanhol e muito menos em português, ficando a opção de escuta na língua inglesa. Bom, DX, né? Primeiro, Voz da Nigéria. Anote aí para você tentar e escrever para lá. Voz da Nigéria, PMB 40003. Falomo Post Office. Icoi, Lagos, Nigéria. Ok? Fica fácil, né? Post Office, Icoi, é com Y no final, Lagos, Nigéria. Tem também o endereço da Rádio Vlaanderen Internacional, na Bélgica. Rádio Vlaanderen Internacional, Bélgica. BP 26 B-1000, Bruxelas. Ok? Bélgica. Super fácil, né? Essa emissora pode ser ouvida às 3 UTC na mesma frequência da NHK World do Japão, em 15.556 kHz. 15.556 kHz. Fica aí a dica então de hoje do Anderson José Torquato, lá de Garopaba, Santa Catarina. Muito obrigado por sua companhia, você que está ligadinho conosco aqui no Altas Ondas. Agora tem o nosso DX Interview, tem entrevista interessante hoje, sempre vale a pena a gente ficar atento aí para as entrevistas, porque acaba aprendendo, né? E isso é bom demais, é bom a gente aprender, né? Claro que sim. Então fique ligadinho, porque já está chegando. No Altas Ondas, DX Interview. No trabalho do DX Clube do Brasil, apresentamos a seguir mais uma entrevista voltada para as atividades DXistas. Teremos hoje Caio Fernandes Lopes entrevistando o DXista Osmar Rodrigues, de Atibaia, estado de São Paulo. Estamos aqui no chácara do DXista Osmar Rodrigues, situado no município de Atibaia, a pouco mais de 40 quilômetros de São Paulo. Osmar, aquela pergunta tradicional já virou praxe. Como você foi mordido pelo vírus do DX? Bom, primeiramente, boa noite, Caio. É um prazer aqui estar falando com você, né? Agradecendo a visita sua aqui no meu chácara. Bom, foi como todo mundo, né? Foi por acaso. Minha tia tinha um rádio assim, uma marca bem antiga mesmo, Teleoto, rádio de madeira.
E por acaso eu fui mexendo nos botões lá, consegui ouvir a Voz da América em inglês, assim, falei, nossa, que interessante, né? Aí daí pra frente foi só alegria. Além daquela coisa que a gente tem pela caça de emissoras novas, a nível de cultura geral, o que o DX agregou à sua formação como pessoa, inclusive? Culturalmente foi um boom, né? Porque geografia eu sou craque. Geografia é um dos fatores do DXismo que me ajudou pra caramba, é a geografia. Certo, e a respeito dos idiomas, porque o DX você lida diariamente com árabe, com alemão, com sueco, como você faz para identificar essas emissoras? Você já chegou a receber materiais informativos de divulgação de idiomas tão exóticos, por exemplo, quanto o árabe? Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso pra gente. Assim, idiomas também é outra coisa que me interessa. Eu recebo vários livros das emissoras que tem o curso, né? E também a prática, né? Ouvindo, prestando bastante atenção, horas de dedicação, você adquire uma prática que você consegue identificar os idiomas que você está ouvindo assim, sem muita dificuldade. Muito interessante, Osmar. Agora uma pergunta. Aqui no seu chat, estou vendo que você está muito bem equipado, computador, receptores, e a nível de antena, você sofre problemas de ruídos, e se sofrer, como você faz para poder driblar esse tipo de problema que é a dor de cabeça de praticamente todos os DXistas hoje? Ruído é uma coisa que é complicada, né? Principalmente aqui na minha cidade, aqui, acho que deve estar tendo algum problema nas linhas elétricas aqui, que tem um ruído bem chato, né? E fora isso a gente tem que fazer uns quebra-cabeça aqui, né? A gente tenta fugir, monta umas antenas, filtro, mas é bem difícil fugir do ruído, viu? Eu imagino que eu também passo por experiências que são péssimas a esse nível. Agora, hoje, por exemplo, a nível de antena, qual antena que você usa para fazer os seus DX, as suas caçadas? Bom, atualmente eu estou usando uma Longwire, né? Em formato V, com cabo de descida coaxial, né? 75 ohms. Certo, interessante. E esse cabo de descida você costuma conectar a qual receptor? Qual o receptor titular você resolve empregar nas suas escutas? Bom, eu tenho um Toshiba, né? Um radiogravador Toshiba, que é muito bom. E um Sony, né? SW35 digital. Isso é muito importante, o receptor com leitura digital para a própria identificação da emissora, né, Osmar? Agora, eu sei que você desenvolve um trabalho que é conhecido como Monitor DX para a Rádio Deutsche Welle. Eu gostaria que você explicasse para os DXistas iniciantes como funciona, quais são as responsabilidades que implicam em ser um monitor DX de uma emissora mundialmente conhecida, por favor. É verdade. Ser monitor tem que ter muita dedicação, porque você dispensa várias horas do seu dia para ouvir apenas uma emissora. Mas não todo o tempo eu estou ouvindo ouvindo a emissora para a qual eu sou monitor. Eu também tenho que dedicar um tempinho para as outras, né? Fazer algumas caçadas assim. Mas basicamente, por um período, o monitor tem que se dedicar exclusivamente a essa emissora que você é monitor. Ok. Agora tem suas compensações. Eles, por exemplo, fomentam os monitores com materiais DX. Como é que funciona esse intercâmbio, vamos dizer assim, entre o monitor DX e a emissora para a qual ele presta o seu serviço? Sim, a emissora sempre me mantém informado sobre troca de frequências, material de divulgação, brindes. As emissoras que têm monitores, elas são bem generosas com esse tipo de ouvinte. Ok, isso é muito interessante. Parabéns, Osmar, pelo trabalho que você faz junto à Deutsche Welle. Eu gostaria também de colher uma opinião sua sobre a importância de um DXista não viver isoladamente. Ou seja, se filiar a um clube, né, no caso você é associado ao DX Clube do Brasil, eu gostaria de saber o que isso acrescenta a você no seu dia a dia como rádio escuta, por favor. É verdade, o DXismo é um hobby que você tem que compartilhar informações. O isolamento não é bom. Então, uma dica que eu dou aqui para o pessoal que ainda não é sócio, que se filie ao DX Clube do Brasil e colabore. O importante não é só se filiar, o importante também é colaborar. Muito bem, Osmar, eu agradeço a sua atenção, aqui a sua invasão do seu chat, certo? E desejo a você boas escutas, você consiga aumentar ainda mais a sua bela coleção de QSLs. Aliás, é um tema bacana.
Quais são os QSLs? Deve ter alguns QSLs na sua coleção que te chamam a atenção. Eu gostaria que você falasse sobre isso para nós, é possível? Claro, é um QSL que eu guardo com muito carinho, da Rádio Nacional Arcanjo São Gabriel, da Antártida, né? Tenho do Irã, Mongólia, são os QSLs que eu gosto muito. Muito bem, Osmar, eu agradeço aqui a sua atenção conosco e gostaria que você deixasse uma mensagem aí aos radioescutas, aos iniciantes, aqueles que estão lidando pela primeira vez com termos como QSL, SIMPO, que estão também sendo mordidos pelo vírus como nós também fomos um dia. Sua mensagem final. Eu gostaria de deixar uma mensagem que o pessoal que está começando agora, o pessoal que já está mais experiente também no hobby, que colabore se associe a um clube, colabore com esse clube, que é uma coisa muito importante para a propagação do hobby aqui no Brasil. Então aqui, Osmar, muito obrigado e agradeço a sua atenção conosco. Se você deseja receber um exemplar do Boletim Atividade DX, bem como mais informações sobre o DX Clube do Brasil, escreva para Caio Fernandes Lopes, Caixa Postal 50, Itajubá, Minas Gerais. O CEP é 37.500-970. Está aí, super entrevista, muito obrigado. Obrigado, Caio, obrigado ao Carlos Felipe, enfim, parabéns aí. É uma entrevista muito inteligente e a gente vai aprendendo cada vez mais, né? É o seguinte, eu tenho agora um anúncio aqui, ó, muito importante. Vamos chamando mais uma vez o Carlos Felipe e você agora. Isso. Prepare-se aí, acompanhe esse anúncio, depois vamos falar alguma coisa muito importante, hein? Atenção, gente. Vem aí o evento mais esperado do ano no DX Brasileiro, o terceiro Ilha Comprida de X-Camp. O DX Clube do Brasil tem a grande satisfação em convidar a você, ouvinte do Altas Ondas, que reside no estado de São Paulo, no Paraná, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e outras localidades do Brasil, para estar em Ilha Comprida, litoral sul de São Paulo, na Pousada del Sol, de 24 a 26 de outubro próximo. Num evento que vai ficar mais uma vez marcado na história do DXismo brasileiro. Um novo encontro com DXistas que enfrentam desafios cada vez mais amplos na rádio escuta. Não perca! Reserve essa data para você que gosta de fazer um DXismo dinâmico e arrojado. Para obter maiores informações, escreva hoje mesmo para DX Clube do Brasil, Caixa Postal 384, São Bernardo do Campo, São Paulo, 09701-970. Ou se preferir, envie um e-mail para ic@dxcb.org. Repetindo, ic@dxcb.org. Serão 3 dias inesquecíveis, num verdadeiro paraíso para a rádio escuta. Traga seu receptor, sua antena e muita disposição para 48 horas de muita ação e disposição no rádio. Além das escutas, muita troca de informações, contato com receptores e antenas, que fazem a alegria de qualquer rádio escuta, fazer novos amigos, enfim, tudo aquilo que você sempre desejou. Portanto, reserve desde já essa data, 24 a 26 de outubro em Ilha Comprida, litoral sul do estado de São Paulo, o terceiro Ilha Comprida de X-Camp. Você não pode ficar de fora, afinal de contas, você merece um final de semana como esse. Terceiro Ilha Comprida de X-Camp. Realização do DX Clube do Brasil. Apoio Voz Cristã. Programa Altas Ondas. Está aí, então, parabéns a todos que estão envolvidos nesse projeto, parabéns ao Rudolf Walter Green, completamente envolvido aí com a organização desse The X-Camp, né? O Ilha Comprida, litoral sul de São Paulo. Não perca aí, organize-se, enfim, para que você possa ir e aprender. Dê uma ligadinha para o pessoal, mande e-mail e organize para que você possa ir. Tenho certeza que vale a pena, são pessoas responsáveis, altamente responsáveis, né? São pessoas que estarão se encontrando única e exclusivamente para esse fim, para acompanhar transmissões de rádio, fazer relatórios especiais, novas descobertas, olha, fantástico. Então, aproveite aí essa data, 24 a 26 de outubro, ok? Lá em Ilha Comprida, litoral sul de São Paulo, na Pousada del Sol. Terceira Ilha Comprida de X-Camp. Já o terceiro, hein? Que ótimo. Bom, tem música, daqui a pouquinho a gente já está por aí. Tem palavra do ouvinte aqui no nosso Altas Ondas, na verdade, o nosso DC, né? O distante conhecido. Já. Fique ligadinho, hein?
Banda Pátios, quero lhe dizer. Esse é o Altas Ondas, o Espaço Deixista aqui na Voz Cristã. Muito obrigado você que está conosco constantemente acompanhando aqui a programação e você que sempre está ligadinho no Altas Ondas. Olha só, recebi aqui um e-mail com um cartão muito bonito enviado pelo Saulo, lá de Porto Velho, Rondônia. Alô, Saulo. Ele diz assim: olá, Edson Bruno, tudo bem? Estou escrevendo para informar que aqui em Porto Velho tem ouvinte da Voz Cristã. Daqui a pouco estou indo para casa escutar o Altas Ondas. Quero aproveitar e mandar um alô para o José Gomes da Silva, em Várzea da Roça, Bahia, ao Aparecido Fernandes, de Presidente Prudente, São Paulo, e ao Carlos Mercado Men, aqui em Porto Velho, Rondônia. Ok, ele diz 73 a você e a todos os deixistas e ouvintes do Altas Ondas. Saulo de Porto Velho, Rondônia. Que ótimo. Muito obrigado. Aqui recebemos do Dr. Cláudio Rótulo de Moraes o seguinte: Caro Edson, muito bom programa da semana passada, boa participação do Sintonia Fina. Hoje, rádio em ondas curtas e tropicais no Ceará. Ele está falando um pouco da história do rádio, né? Ele diz assim, ó: entre as décadas de 60 a 80, o Ceará destacava-se por um expressivo número de emissoras em ondas curtas e tropicais. Entre elas, Ceará Rádio Clube, Fortaleza em 19,49 metros, ainda em Fortaleza, a Rádio a Rádio Assunal Cearense, é isso? Olha só, em 90 metros. Tinha também a Rádio Iracema, em 60 metros, a Rádio Dragão do Mar, também em 60 metros, em Crato, a Rádio Educadora, em 90 metros. Foram todas elas desativadas desde 80 até esse momento, com o fenômeno da extinção das ondas tropicais e curtas no Nordeste brasileiro. Abraços, Dr. Cláudio Rótulo de Moraes. Sempre muito interessante esse momento de história aqui, né? Que o Dr. Cláudio envia para nós. Olha só, gente, isso aqui é curioso, né? O Ceará tinha essas transmissões aí, né? A Ceará Rádio Clube, 19,49 metros, a Rádio Assunal Cearense, 90 metros, a Rádio Iracema, 60 metros, e a Rádio Dragão do Mar, também em 60 metros. E lá em Crato, no Ceará, a Rádio Educadora em 90 metros. Super interessante. Resta saber se ainda há essas emissoras funcionando, por exemplo, em ondas médias, pelo menos, né? Ou coisa assim. Bom, agora nós vamos já nos preparando aí para o intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Tem Sintonia Fina, tem muito mais para vocês na segunda meia hora aqui do nosso Espaço Deixista na Voz Cristã. Não esqueça, prepare-se desde já para você participar do terceiro Ilha Comprida de X-Camp, ok? Participe, organize-se aí para participar, né? Mande um e-mail aí para o pessoal, é ic@dxcb.org, ic@dxcb.org. Eu volto daqui a pouquinho, continuando já com Altas Ondas. Olá, senhores passageiros. Queremos agradecer por sua preferência em voar com a Voz Cristã. Estaremos voando 24 horas no ar. Na frente da sua poltrona encontrará informações úteis sobre nossa viagem, incluindo os horários do nosso delicioso manjar. Você poderá desfrutar da bem selecionada comida internacional que oferecemos a bordo. Encontro, realidade plena, notável mulher, promessas de Deus, verdade básica, seu lugar, dia D, momentos com Deus e outros pratos que você poderá degustar durante nossa viagem. Para relaxar, recomendamos o uso do seu fone de ouvidos e sintonizar música da sua preferência nas seguintes faixas: 21.500 kHz em 13 metros até as 18 horas. Após as 18 horas, por ordem da torre de controle, estaremos transmitindo na frequência de 11.745 kHz em 25 metros. Se houver alguma turbulência durante a viagem, não se preocupe. Nosso Senhor é o comandante. Lembre-se, nosso destino final, a vida eterna. Aperte o cinto e tenha uma boa viagem. Tudo começa com a criançada. Ei, não perca o Quarteto Mais Vida. Em todo o programa tem coisa boa no ar. Nos escutem. É isso aí. Eu gosto de passarinho, cachorro. Eu gosto de bichinho. Quer mandar um beijo pra alguém? Este é o Mais Vida no Lar. Aqui toda a família é muito mais. O amor nunca falha. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e não tivesse amor,
nada seria. Este é o Mais Vida no Lar. Ser um jovem cristão é um desafio para transformar a geração atual. Mais Vida no Lar. Infantil, jovem e casal. Todos os domingos, a Voz Cristã leva até você mais vida no lar. Reflexão. O casamento à luz da palavra. Mais Vida no Lar. Aqui toda a família é muito mais. Muito mais. Muito mais. Já estamos de volta com Altas Ondas, o Espaço Dexista na Voz Cristã. Obrigado a vocês, amigos dexistas, que estão sempre acompanhando a programação da Voz Cristã. O Altas Ondas, né? Muita gente ligadinho aqui no Altas Ondas, o Espaço Dexista. If you can understand only English, I want to talk to you. I am very happy with your attention. Thank you very, very much for to listen Altas Ondas DX program. You can send an email to me. Please write down the address. The address is altasondas@vozcristã.com. Don't forget, every Fridays and Saturdays we are here. Yes. Ok, vamos em frente então. Nós temos agora algo interessante, hein? Chegou o momento do Sintonia Fina, o comentário de Rudolf Grimm. O tema de hoje é o seguinte: locais apropriados para escutas de longa distância. Amigos da Voz Cristã, vez por outra ouvimos de pessoas ligadas ao rádio que não estão conseguindo fazer um DX apropriado por questões diversas. Desejam fazê-lo, mas não conseguem por fatores adversos. Não referimos-nos aqui à questão da falta de tempo ou à ausência de oportunidades. Referimos-nos sim à busca de se ouvir emissoras de longa distância com sinais os mais fracos e difíceis possíveis no próprio ambiente do DXista e que são obstruídos por certas circunstâncias. Aqui podemos sem dúvida abrir um leque sem tamanho de possibilidades de contrariedades, mas desejamos convergir ao máximo o aspecto sobre quais locais podem ser apropriados para a rádio escuta. A pergunta-chave seria a seguinte: qual o local mais apropriado para ouvir as tão procuradas e cobiçadas emissoras da faixa tropical, por exemplo? O que dizer sobre ouvir as emissoras de ondas médias europeias e norte-americanas, que por vezes chegam até nós e que não conseguimos ouvir por fatores contrários? Aqui temos um aspecto importante. Deve existir, sem sombra de dúvidas, o desejo de se buscarem escutas mais difíceis por parte do DXista. Quando alguém se decide por esse caminho, ele pode esbarrar, sim, com aspectos contrários, mas mais dia, menos dia, vai encontrar a solução para o seu problema. Experimentar por todos os meios as possibilidades dentro do seu próprio ambiente é o início. Nossos ambientes domésticos são muitas vezes por demais ruidosos, e aqui começam os problemas. Um pequeno parênteses. Partimos aqui do pressuposto de que o interessado em buscar escutas mais difíceis na sua faixa favorita, já possui um receptor bom, não é? Ajustado, calibrado, que teoricamente atende bem os objetivos. Também que já dispõe de uma antena, pelo menos razoável, acoplada ao seu receptor. Mas, voltando ao tema, deve-se inicialmente pesquisar se o ruído elétrico existente procede da rede elétrica que alimenta o nosso receptor ou se o ruído elétrico provém em equipamentos antiquados de nossos vizinhos. Há quem sugira se fazer um teste desligando totalmente a rede elétrica de seu domicílio para checar se o ruído procede dali mesmo ou de fora. Iniciando-se com este pequeno exercício, incluem-se aí, sucessivamente, algumas possibilidades. A procura do local físico adequado para a escuta dentro de casa ou numa área contígua vai mostrar algumas diferenças que, se tratadas, muitas das vezes oferecem resultados bem melhores. Há quem ligue o seu receptor numa determinada área da casa, notando um ruído elétrico insuportável, desaparecendo este ruído numa outra área da residência ou de área anexa. É uma técnica simples que, por vezes, traz o resultado tão almejado. Se tivermos opções de efetuar as escutas fora de nossas localidades, num campo aberto,
ou diante de um espelho d'água, um lago, uma represa ou à beira-mar, de preferência longe de áreas demograficamente concentradas, verificaremos que quase em sua totalidade teremos os resultados que realmente desejamos. Enfim, o local apropriado é aquele que nós mesmos definimos e aperfeiçoamos após pesquisarmos intensivamente, onde certos fatores, como o ruído elétrico, o pior deles, deixa de existir ou esteja em níveis toleráveis. Quando amigos dechistas com os mesmos objetivos nos convidam por vezes a visitar o seu posto de escutas, encontramos aqui muitas vezes o que procuramos em outras circunstâncias e não encontramos. Basta uma troca de informações em algumas vezes. Novas experiências, novas ideias, muitas das vezes nos levam aos caminhos da solução. Encontros de rádio com amigos de diversas localidades em ocasiões especiais, como The X-Camps, os The Expeditions ou meros encontros ocasionais, se forem realizados em locais apropriados para escutas, trazem-nos resultados maiores ainda, pois, além de ruído quase que inexistente, o contato com um número maior de participantes, por vezes, ampliam ainda mais os nossos horizontes. Por fim, a pergunta básica: quem não gostaria de ouvir reportar e confirmar o maior número possível de emissoras peruanas, bolivianas, colombianas e africanas que ocupam a faixa tropical do espectro do rádio? Quem não deseja familiarizar-se cada vez mais com bandas que trazem-nos verdadeiras pérolas no rádio? Enfim, o local mais apropriado para escutas de longa distância é aquele que nós mesmos aperfeiçoamos. É fruto de nossa própria pesquisa, de nossa busca com amigos, colegas e do exercício da própria experiência. Quando encontrado, verifica-se que as escutas trazem-nos uma satisfação muito maior, pois se trata de uma conquista, um resultado que pode ter levado meses ou anos para ser obtido. De São Bernardo, Brasil, Rudolf Grimm, para a Voz Cristã. Está então sempre esse ensinamento interessante aqui no Sintonia Fina com Rudolf Grimm. Vamos em frente aqui com o nosso Alto às Ondas. Tem mais, hein? A partir desse momento temos áudios DX. Participação do nosso companheiro Samuel Cássio Martins, de São Carlos, São Paulo. Ele diz assim, ó: amigos do Alto às Ondas, hoje trago até vocês 2 áudios de escutas recentes aqui em São Carlos. O primeiro é de uma recepção em FM. Trata-se da rede CBN, ouvida através de sua estação em Maringá, no Paraná, em 95.5 MHz. Observem que o sinal chegou com ótima qualidade. Vamos lá então, vamos ouvir esse áudio aí da CBN Maringá, 95.5 MHz, e olha que ele ouviu lá em São Carlos, São Paulo. Vale a pena a gente partilhar isso aí com você. Vamos acompanhar aqui. Eu tenho certeza que esses áudios são preciosíssimos, sabe? Porque nesse caso aqui, um áudio, uma captação de FM em longa distância, né? Aquilo que confirma aí sempre os comentários do Rudolf Grimm, né? As ilustrações do Cláudio Rótulo de Moraes. Vamos lá. CBN Maringá, 95.5 MHz. Rede CBN de rádio. Emissoras de norte a sul do Brasil. CBN Londrina, ZYJ 256 e CBN Maringá, ZYD 446. CBN, programa do tempo. Está aí o nosso amigo Celso Freitas, né? Locutor lá da CBN. Ok. Que ilustração ótima. Próxima ilustração, vamos dizer aqui. Agora voltamos ao nosso assunto principal, as ondas curtas. Ouviremos a seguir o sinal de intervalo da Rádio Fana, transmitindo da Etiópia nos 6.210 kHz. É possível a escuta dessa emissora praticamente todas as noites a partir das 2h57 UTC, quando começa a ser transmitido o sinal de intervalo, a ID, ou a identificação em voz feminina, que ouviremos a seguir. Rádio Fana Etiópia, 6.210 kHz. Vamos acompanhar aí.
Está então mais uma ilustração super interessante, direto da Etiópia, a Rádio Fana em 6.210 kHz. Muito obrigado ao Samuel Cássio Martins, em São Carlos, São Paulo, que colabora conosco aqui no Áudios DX. Altas Ondas, o Espaço DX está na Voz Cristã. É o seguinte, vamos ao Clubes em Ação. Vamos convidando o Jailton Amaral, que está lá na Paraíba, e traz agora as informações. E numa colaboração especial do Santa Rita DX Clube, apresentamos mais um Clubes em Ação. E hoje, a pesquisa de opinião entre radioescutas do México. Umas 47 pessoas dos aproximadamente 60 que assistiram ao encontro DXista em Tizayuca, no México, responderam à pesquisa. Obviamente não é uma amostra muito grande, porém se vê algumas tendências muito claras. Por exemplo, os ouvintes de ondas curtas no México são relativamente jovens. O total de 61% tem menos de 40 anos de idade e o total de 51% começou a escutar ondas curtas quando tinham menos de 20 anos. 2 terços dos que responderam à pesquisa foi do sexo masculino e 1 terço foi do sexo feminino. Algo surpreendente para um hobby que até agora havia sido tradicionalmente de homens por ser considerado por muitos como um passatempo técnico. Mas indubitavelmente o dado mais impressionante foi o nível educacional dos ouvintes de ondas curtas no México. O total de 60% em educação universitária ou de institutos técnicos e o total de 13% foram formados em pós-graduação. Estes índices são muito maiores do que se aprecia entre a população em geral. Devido a este alto nível educacional, o total de 30% escutam programas de ondas curtas em inglês e o total de 17% em outros idiomas diferentes do espanhol. Apesar de ser um encontro de DXistas aficionados em captar sinais de ondas curtas, o total de 81% dos assistentes que responderam à pesquisa disseram que não pertenciam a nenhum clube DX. E 1 terço do grupo nem sequer se considera como DXista. Os horários de mais audiência nas ondas curtas do México são das 5 da tarde até a meia-noite, hora local, e de 6 até às 10 da manhã. O total de 66% vive em áreas urbanas e o total de 23% vivem fora das grandes cidades e somente uns 11% em áreas rurais. O total de 94% dos pesquisados afirmaram escutar as ondas curtas em casa, porém os 13% mencionaram que escutavam no trabalho e somente uns 6% de seus carros. Os 5 tipos de programação favoritos são notícias, programas culturais, música, programas de xistas e programas de ciência e tecnologia. Quanto a profissões, encontramos uma alta porcentagem de engenheiros, professores, estudantes e pessoas que trabalham nos meios de comunicação. O total de 61% dos que responderam à pesquisa escuta as ondas curtas menos de 20 horas por semana. Entre as emissoras favoritas, a Rádio Nederland é a número 1, seguida por Rádio Havana Cuba, Rádio Exterior de Espanha, a BBC de Londres e Rádio Internacional da China. O total de 74% dos ouvintes tem acesso à internet em sua casa, trabalho em outro lugar. E o total de 60% utiliza o correio eletrônico regularmente. No entanto, somente os 38% escrevem as emissões de ondas curtas por correio eletrônico e somente o total de 17% escutam programas de áudio das emissoras via internet. Por outra parte, o total de 62% afirmaram haver escrito a uma emissora via correio postal. Somente os 9% é radioamador com licença para transmitir. Participe do Clubes em Ação enviando sua informação sobre as atividades dos clubes DXistas para o seguinte e-mail, info@srdxc.com. Também visite o site do Santa Rita DX Clube na internet, um dos clubes em ação, www.srdxc.com. De Santa Rita, especial para o programa Altas Ondas, falou Jailton Amaral. Muito obrigado, Jailton. Pesquisa super interessante essa aí, né? Vamos ver aqui o retorno imediato, né? Eu recebi já uma mensagem do Dr. Cláudio Rótulo de Moraes, lá de Florianópolis. Ele diz, caro Edson, grato sobre a publicação da matéria que enviei sobre as emissoras do Ceará. E ele realmente confirma que todas as emissoras atualmente transmitem em ondas médias. Aquelas que tinham as transmissões em ondas tropicais, né? E que não tem mais, mas hoje sim continuam ainda transmitindo em ondas médias. Muito obrigado, Dr. Cláudio Rótulo de Moraes, informação muito interessante aí. Vamos continuando aqui com o Altas Ondas, o Espaço DXista na Voz Cristã. Está aí música bonita, Kleber Lucas, nova criatura, o Altas Ondas do Espaço DXista aqui na Voz Cristã. A partir de agora, o nosso The X-File. Some had already been working for months in England.
Viajamos no tempo, agora voltamos no tempo e acompanhamos aí alguma transmissão interessante via ondas curtas, né? O início do século XX foi marcado pelo realinhamento externo aí de muita coisa, né? 1915, por exemplo, durante a Primeira Guerra Mundial, a Itália abandona a Alemanha e a Áustria, a Hungria, passando para o lado da França e do Reino Unido. Mas tudo isso aí iria ser diferente, não? Com o fim da guerra, o país foi sacudido por agitações sociais. A esquerda revolucionária cresceu e liderava ocupações de fábricas no norte. A crise econômica levou ao crescimento do fascismo, movimento de massas nacionalistas e autoritário. Em outubro de 1922, depois de uma marcha de milícias fascistas sobre Roma, liderada por Benito Mussolini, o rei o convoca para chefiar o governo. O regime fascista organiza empresários e trabalhadores em corporações controladas pelo Estado. Greves são proibidas e várias indústrias são estatizadas. Um programa de obras públicas é implementado para combater o desemprego. No plano externo, a Itália fascista conquista a Abissínia, a atual Etiópia. Em 1935 e 1936, alia-se à Alemanha nazista e ao Japão. E Mussolini declara guerra à França e ao Reino Unido. E é interessante que é exatamente o momento em que Mussolini declarou guerra à França e ao Reino Unido que nós temos aqui. Nós temos o áudio, dá para acompanhar a voz de Mussolini fazendo essa declaração e de um locutor britânico fazendo a narração. É bem interessante mesmo. Vamos lá então, vamos a esse nosso X-File de hoje, acompanhando aí esse momento, né, bem interessante da história. Vamos ouvir. Mussolini began. Combatants on land, sea, and in the air. Black shirts of the Revolution and of the Legion. Men and women of Italy, of the Empire, and of the Kingdom of Albania, listen. An hour, signed by destiny, is ticking on the skies of our country. An hour of irreparable decision. A declaration of war has been given to the ambassadors. To the ambassadors of France and England. Está aí então esse momento incrível da história, quando Mussolini declarou guerra. Aí está, quando o repórter diz, né, Declaration of War, to England and France. E interessante aqui que ele fala que essa declaração de guerra foi entregue mesmo, foi pronunciada pela voz do Mussolini e entregue para os embaixadores, tanto da Inglaterra como da França. Aí está o Mussolini falando. Aqui o repórter diz que Mussolini começa falando sobre o seu projeto de defesa, tanto por terra, por ar, por mar, né? E agora, peraí, falando sobre os céus do nosso país, uma declaração de guerra tem sido entregue para o embaixador da França. Embaixador da França e da Inglaterra. Mussolini declarando guerra. É o seguinte, em julho de 1943, Mussolini foi deposto já, e o governo foi entregue ao Marechal Badoglio, que estabeleceu a paz com os aliados e declarou guerra à Alemanha. Aí, Hitler invadiu o norte da Itália em apoio a Mussolini, que forma a efêmera República de Salò. Os alemães são expulsos em 45 por tropas aliadas auxiliadas por guerrilheiros italianos. Mussolini é preso e executado no dia 28 de abril em Milão. Está aí, então, um pouquinho de história aqui no nosso X-File de hoje. Está então, Mussolini. Ficamos por aqui com o nosso X-File, que sempre é ondas curtas na história. Imagine tudo isso aí no ar, via
emissoras de ondas curtas. Grande destaque aí para transmissões naquela época da BBC de Londres, né? And to make certain we'd have control of the air. It was quite a show. Those airmen did a magnificent job. Bom, vamos lembrando aqui, já chegando agora ao finalzinho do programa, que você pode e deve participar. Mande sua mensagem via e-mail para altasondas@vozcristã.com. Mande as suas impressões sobre o programa de hoje, altasondas@vozcristã.com. Faço questão também de receber a sua carta, Altas Ondas, Serviço Português, Caixa Postal 2889, Miami, Flórida, 33144, Estados Unidos da América. Vai ser muito bom a gente poder receber a sua carta, né? Mande para nós, escreva mesmo. Finalizando o programa, deixa eu lembrar aqui o seguinte. Você já pensou ter a experiência fantástica de participar de um X-Camp? Então, inscreva-se já para participar do Terceira Ilha Comprida de X-Camp. Simplesmente imperdível. Terceira Ilha Comprida de X-Camp, uma organização do DX Clube do Brasil, convidando todos os ouvintes do Altas Ondas a participarem. Será lá no litoral do sul de São Paulo, Ilha Comprida, na Pousada Del Sol, dia 24 a 26 de outubro próximo. É fácil, né? Dá para escrever rapidinho, DX Clube do Brasil, Caixa Postal 384, CEP 09701-970, São Bernardo, São Paulo. Ou então escrever agora para o correio eletrônico seguinte, especialmente criado para isso, hein, gente? Anote aí, ic@dxcb.org, ic@dxcb.org. Mande lá seu e-mail e, claro, dê um jeitinho, vá participar desse terceiro Ilha Comprida de X-Camp. Vai ser ótimo, hein? O pessoal vai estar por lá, todo mundo aí reunido, acompanhando transmissões em ondas curtas, transmissões em AM, FM, enfim, vai ser ótimo. Mas agora eu vou ficando por aqui, vamos encerrando Altas Ondas de hoje. Daqui a pouquinho eu estou de volta, continuando aí com Realidade Plena. Já já tenho certos detalhes da vida. Fique ligado. Terminou o programa. Aquele abraço.